Estamos aqui hoje para conversar com o bispo Humberto Maistegui, que ele é o bispo diocesano da Diocese Meridional da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Nossa conversa hoje vai ser sobre a perspectiva da Igreja Anglicana em torno do termo das missões. Então, bispo Humberto, por favor. Então, primeiro, uma grande alegria estar aqui participando nesta proposta de formação sobre missões. E então depois deve ter alguma informação aí mais sobre a minha experiência na área, mas como temos pouco tempo, vamos direto para o assunto da missão. Então, na verdade, na Igreja Anglicana nós temos a concepção comum a diversas outras igrejas, inclusive comum ao Conselho Mundial de Igrejas, que chama de missão de Deus. Então, na verdade, ou missio Dei, em latim. Então, na verdade, a gente não é a missão da igreja. A missão não pertence à igreja, muito menos a algumas pessoas chamadas missionárias, né? Mas pertence a Deus. Deus faz a missão primeiro, né? Como diz nas escrituras bíblicas, né? Deus sempre faz primeiro, né? Ama primeiro, fala primeiro e faz missão primeiro. Então, Deus está à frente, não atrás. A gente não leva a Deus. A gente vai encontrar Deus com outras pessoas em diversas situações, né? E a missão é permanente para todas as pessoas em todos os lugares. Também não temos a visão exclusivamente expansionista de missão, né? Porque missão é levar Jesus a um lugar onde não está, ou onde ainda não foi, onde ainda não tem igreja anglicana. Não, é se encontrar com Deus em todos os lugares, em todas as circunstâncias, o tempo inteiro. Então, a igreja está sempre em missão. E toda pessoa batizada é uma missionária, porque a missão é parte integral do ser cristão ou cristã, né? Então, esta é a visão grande que nós temos em comum. Depois temos nossa visão mais particular sobre como entendemos hoje a missão na comunhão anglicana. Mas partimos E o desta senhor base. podia falar um pouco assim da sua experiência, né? Que o senhor é uruguaio, então como essa coisa de ver várias experiências de igreja na América Latina. Então, a minha história começa lá em Uruguai. Minha mãe era de Santana do Livramento, uma cidade na fronteira com o Uruguai, com outra cidade chama Rivera. É uma fronteira muito engraçada, para quem não conhece, porque não tem nenhuma barreira na fronteira. Então, atravessa a rua, está no Uruguai, atravessa a rua, está no Brasil, pode ficar pulando de um lado para o outro quantas vezes tu quiser, né? Então, mesmo assim, há uma diferença cultural entre um lado e outro, mas há uma diferença cultural integrada. Então, a pessoa está acostumada a falar espanhol e português o tempo inteiro. Então minha mãe era de aí e, por circunstâncias da vida, depois de muitas histórias, foi parar no Uruguai. E quando morreu um tio meu, em Livramento, Santana do Livramento, o pároco de lá perguntou: aonde você está indo na igreja no Uruguai? E minha mãe perguntou: qual igreja? Porque não tinha. A igreja anglicana no Uruguai era só para descendentes de pessoas britânicas, era em inglês. Então aí começou uma missão no sentido geográfico de expansão, onde a pessoas do Brasil, daí de Livramento, foram ao Uruguai reunir aquela família descendente de brasileiros, e assim começa o trabalho missionário em espanhol, porque não foi em português, mesmo sendo descendente de brasileiro. Já falávamos espanhol, então, aí disseram, não, então para ser em espanhol. Ao ser em espanhol, automaticamente abriu para todas as outras pessoas uruguaias, não só as descendentes de brasileiros. E assim foi andando, né? Vim ao seminário em Porto Alegre, no Brasil, via a Diocese Anglicana de Uruguai, da qual eu sou fundador, e fizemos todo o trabalho do zero, lá não tinha nada, nada. Começamos em um bairro muito pobre, que chama Cidade Velha, né? Cidade Vieja, de Montevideo, que a pessoa vivia em cortiços. A gente falava da miséria entre quatro paredes, né? Eu olhava de fora, em uma casa velha, entrava dentro, era um horror. Cada um morando num quarto,
com banheiros precários, um cheiro forte, porque não havia esgoto direito e tal. Então, e muita gente em situação de rua também havia nesse mesmo lugar, porque é o centro da cidade. Então, começamos a trabalhar com essa pessoa, com pessoas em situação de rua. Aí foi que eu dei meus primeiros passos, digamos assim, no cristianismo. Eu já vinha de uma família com um pensamento socialista, marxista, socialista, né? É, mas a dimensão da fé, que não é comum no Uruguai. O Uruguai é um país que a maior parte das pessoas são agnósticas ou ateias, né? Por questões históricas do Uruguai. Então, mas minha mãe era muito de fé, e minha avó, que eu gostava muito, já tinha falecido nessa época, também. Então, aí eu fui um pouco a procurar minha mãe e minha avó lá dentro da igreja, encontrei as pessoas pobres, e aí juntou tudo e deu no que deu, né? Continuei na igreja até o dia de hoje, mas sempre com a visão de que as pessoas pobres, as pessoas vítimas do sistema injusto que vivemos, são as preferidas de Deus, tá? E que eu não posso viver minha fé sem uma profunda comunhão e em luta permanente contra a miséria, injustiça e exclusão, tá? Este foi por isso uso assim aqui também, né? E outros símbolos, né? Que tenho essa cruz aqui dos indígenas Guarani que estou usando hoje, e muitos outros símbolos, né? Claro que São Francisco de Assis, que está aqui do lado, aqui também me ajudou bastante depois. Fui descobrir que também era o caminho de Francisco de Assis, embora de origem católico romano, mas inspirador de muitas anglicanas e anglicanos em toda a história do anglicanismo. Então foi aí. E depois daí vim para o Brasil. Aqui cheguei na final da década de 80, 87. Entrei direto para o MST, a luta do MST, e depois logo descobrimos a questão indigenista. Em 92 foram 500 anos da invasão europeia nas Américas, né? E aí então houve toda uma retomada, e aí entrei com minha esposa direto ao trabalho indigenista, primeiro íamos ir a Rondônia com o Saquirabiar, o Mequens, que é um povo que fica na fronteira com a Bolívia. Mas acabamos fazendo um trabalho de saúde, porque minha esposa, além de clériga, é enfermeira, com o povo Bacairi, no Mato Grosso, que era um povo que já tinha gente, inclusive, formada na universidade e tudo, mas que ainda não tinha conseguido conectar a saúde indígena com a saúde não indígena. E também havia problemas religiosos, porque um deles era um pastor batista, que estava lá tentando converter gente ao cristianismo, e nós estávamos lá sendo cristãos sem tentar converter ninguém. Então, isto gerou... Tem até uma anedota sobre isso, depois eu posso contar se tiver tempo. Me diga uma coisa, e como é assim essa visão? Porque o senhor falou que o pastor Batista estava tentando converter, né? Mas como é que se faz a missão sem tentar converter as pessoas? Amando, amor, vivendo o amor. Não é isso que diz São Francisco? Ama sempre e fala só se necessário. Então, E o, vivendo o amor, e o senhor também né? falou que o senhor é casado com uma clériga, né? O senhor poderia Isso. explicar como é essa questão da ordenação feminina na IEAB? Bom, quando eu vim para o seminário aqui do Uruguai, estava em discussão a ordenação feminina, e eu, por minha base ideológica política, eu entendia que as mulheres e homens não podiam ser diferentes de jeito nenhum, em instância nenhuma. Só que a igreja tinha essas questões doutrinárias no meio. E aqui já estava a reverenda Carmen Etel, que foi a primeira mulher ordenada da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, em 1985, que era de Livramento, que foi fazer missão no Uruguai. Então, eu já tinha isso também como princípio. E acabei me apaixonando por uma colega do seminário, né? Que era minha esposa, né? E ficamos juntos. Mas é uma luta muito difícil, não foi nada, não foi e não é nada fácil até hoje, mesmo que agora já temos uma bispa primaz, né? Mulher, né? Mas quando, por exemplo, na primeira comunidade, ela era ministra encarregada em Canela, que é uma cidade aqui na Serra Gaúcha, e eu paro em São Francisco de Paula, né? E quando íamos para Canela, se eu ficasse com ela, o pessoal falava comigo, não falava com ela. Então, eu tive que Entendo. parar de ir para Canela para que eles entendessem que a pessoa que estava à frente dessa comunidade era ela e não era eu. E em São Francisco de Paula, as mulheres me diziam que a minha esposa tinha que ir para a reunião das mulheres em São Francisco de Paula.
Eu dizia, não, minha esposa é clériga e ministra encarregada de outra comunidade. Então não tem nenhuma obrigação de participar de nada dessa comunidade, a não ser que vocês convidem, como convidaria qualquer clérigo ou clériga para participar de uma reunião. Até hoje, em São Francisco de Paula, me perguntam pela reverenda Thais, não me perguntam por Thais. De tanto que a gente insistiu que não era apenas a Thais, era a reverenda Thais. Né? Então, é uma luta que qualquer descuido a gente volta, querendo ou não, pelo poder estrutural da sociedade, a deixar sempre a mulher em um segundo plano e o homem assumir um primeiro plano. E como é que o senhor vê essas dificuldades também, inclusive com relação à homossexualidade dentro da igreja para fazer missão? Bom, a homossexualidade e todo aquele, né, conjunto de letras que é muito mais que homossexualidade, né? L, G, B, T, Q, I, A, mais, se tiver mais, eu vou dizer todas as letras, não importa o tempo que ler. Porque essas letras todas falam da diversidade humana, que sempre existiu. Sempre. Tá? Não é invento agora, sempre existiu. Mas por razões diversas, por exemplo, a sexualidade no Primeiro Testamento era considerado apenas do ponto de vista reprodutivo. Né? A mulher é a propriedade do homem, e assim por diante. Isso até no Novo Testamento, no Segundo Testamento, ainda temos essa mesma visão da mulher como a mulher não pode falar, tem que perguntar para o marido, porque Adão, né, foi primeiro, e depois Eva, e Eva que fez Adão pecar, toda aquela história, tudo isso, né, pesava, né, e pesa, né, contra a questão da inclusão da diversidade humana. Então, quando a gente acolhe pessoas em todos os aspectos, nós resgatamos nossa humanidade. Eu digo assim, não é as pessoas gays que saíram do armário, é nossa humanidade que está saindo do armário. E agora podemos reconhecer nossa humanidade. Que alegria, né? Que coisa bonita. E ver que Deus ama todas as pessoas por igual e que todas têm pecados a ser perdoados e dons a ser partilhados. Né? Então, para mim é uma grande alegria. E a igreja, claro, avançamos devagar porque há muitos problemas estruturais de novo nessa área. Né? Por exemplo, eu acho que a dificuldade maior é com as pessoas trans. Né? Porque é tanta violência que sofrem essas pessoas que até na igreja é difícil evitar que alguém olhe mal, discrimine, porque está muito forte. A pessoa gay não, porque tem pessoa gay que se tu não lembrar que é gay, parece que não é. Né? A não ser que venha na mão com outra pessoa, uma coisa assim. Agora, a pessoa trans não. Está lá e não tem como ver, não ver que está lá. E isto é algo ainda que temos que superar dentro da igreja. Não temos nenhum clérigo ou clériga trans ainda na Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, por exemplo. Né? Então, faça as suas considerações finais, que o nosso tempo já está se esgotando. Bom, o que eu considero finalmente? Lembremos que a missão é de Deus. Tá? E, por favor, não ocupemos o lugar de Deus. Tá? Que este é o maior de todos os pecados. Tá? Se idolatrar. Tá? Se eu idolatrar, ou mesmo idolatrar a nossa igreja, ou mesmo idolatrar as escrituras, né? Esquecendo-se qual é o objetivo das escrituras, o objetivo da igreja, o objetivo da nossa fé cristã, que é amar ao próximo como a nós mesmas, como a nós mesmos, e a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre nossos próprios pensamentos, porque Deus ama todas as pessoas. E não adianta dizer, eu amo as pessoas LGBT, que ia mais, eu amo as pessoas negras, eu amo as mulheres, mas elas estão erradas. Não. Se tu não tem que amar com teu amor, tem que amar com o amor de Deus. E tu também é uma pessoa que está errada, porque nós sempre estamos errados e sempre temos que estar nos corrigindo. Então, a missão é entre nós, conosco, para todas, para todos, para todos e de Deus. Isso eu acho que é o mais importante. Muito obrigada, Dom Humberto. Eu me esqueci de dizer que a Diocese Meridional fica na cidade de Porto Alegre. Então, encerramos aqui agora o nosso podcast. Muito bem.